TV, relacionamento, surfar, música. Tem uma coisa incrível que tudo que vocês falaram tem. O ser humano precisa e tem a necessidade de sair de si. De sair de si. Todas essas coisas que vocês falaram, elas estão relacionadas em você sair da tua rotina e você transcender a ela, certo, Arthur? E você entrar num mundo totalmente diferente. Como você pode fazer isso? Quando uma pessoa ela tem prazer de ficar com a família, por que é gostoso ficar com a família? Porque você se sente parte de algo maior. Quando uma pessoa ela gasta o salário dele para ir no jogo do Corinthians ou do Santos para ficar gritando lá o time dele para ser campeão, que ele não vai ganhar R$1 com isso, e ele não vai... Você quer servir o vinho? Só um minutinho, já daqui a pouco a gente vai ter a segunda sessão do vinho daqui a pouco, quem quiser. E ele vê o time dele ser campeão e ficar gritando lá. O que ele ganhou com isso? Ele perdeu dinheiro, ele perdeu tempo, o jogador que ele está gritando o nome amanhã vai para o outro time que nem é o time dele. Se você pensar bem, não tem sentido nenhum, não tem uma lógica nisso, certo? Mas para a maioria das pessoas, e eu também vou no estágio de vez em quando, é o prazer do cara falar, sabe, esquecer um pouquinho da vida. E de repente ele sente que ele é da Gaviões da Fiel, da torcida jovem. Esse sentimento não tem explicação nenhuma, lógica. Mas ele está relacionado com o prazer. Lê um livro, pode ser até de ficção. Harry Potter vendeu milhões de cópias no mundo inteiro. Todo mundo sabe que aquilo nunca existiu e nunca vai acontecer. Por que o cara fica lendo lá uma história que nunca aconteceu? Porque naquele momento ele para de ser o Dudu e ele começa a ser o Harry Potter. E a pessoa tem um prazer enorme de sair de si. Agora eu pergunto para vocês, por quê? Por que isso dá prazer? Esportes também. O esporte, né, no momento que você entra em ação, no momento que você, principalmente se é aeróbico, né, não esporte, acho que ficar levantando peso é difícil a pessoa ter um prazer, mas na hora que a pessoa, ela realmente, ela tá, sabe, agitada, etc., ela libera essa endorfina, esses hormônios, etc., e a pessoa sente que realmente ela sai da rotina dela. Todos esses tipos de prazeres dão um sentimento muito forte para a pessoa, que a gente chama de prazer. Acaba lá daqui o segredo, por que isso dá prazer? E aqui que eu queria chegar na aula de hoje. Sabe quem é a tua essência? A tua essência é Deus. Você nada mais é do que Deus aqui na Terra. E Deus ele se dividiu em 7 bilhões de corpos, ele se colocou dentro do corpinho de cada pessoa. Cada um tem cor diferente, ideias diferentes, religiões diferentes, sentimentos diferentes, mas tem uma coisa que todo mundo tem igual. A nossa essência. Por quê? Porque a nossa essência é Deus. O que essa essência quer fazer? Se a gente perguntasse para ela, imagina se você pudesse falar com você mesmo, e você perguntasse para a tua essência, o que você quer fazer agora? Ela vai te responder uma resposta, uma coisa lógica. Eu quero me reencontrar com o todo. Eu quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero estar preso nesse corpo. Eu quero estar ligado com Deus de uma forma geral. Por isso, todo mundo aqui nessa sala e todo mundo do mundo inteiro tem esse desejo de escapar, de escapar. Por mais certinho que ele seja, tem algum momento que ele vai querer escapar da rotina. Porque lá dentro, a alma dele, que a gente chama de alma, está gritando e está falando, eu preciso voltar para a minha essência. Eu preciso voltar para aquilo que eu era, eu preciso voltar para o todo. Tem gente que busca isso pulando de paraquedas. Tem muita gente, né, que na aventura ele sente uma adrenalina, uma coisa incrível. Por quê? Porque naquele momento ele quase morreu. E o quase morrer, sabe que hoje é comprovado isso, o quase morrer é um prazer incrível. Infelizmente, Hasbe Shalom, teve um caso no ano passado de uma menina que até acabou se enforcando. Não lembro se era uma menina ou um menino. Por quê? Porque ele descobriu na internet, não sei que site que mostrava, que dá um prazer incrível no quase se enforcar. E é verdade isso aqui, porque o quase morrer, ele é o maior prazer que uma pessoa, não tentem fazer em casa, mas tem totalmente a lógica. E a Hassidut e a Kabbalah concordam com isso, porque o quase morrer, ele está ligado com a tua alma escapar do teu corpo. E isso seria o maior prazer que uma pessoa sente. Mas fazer um esporte tipo essa, a alma em busca de todos? Pensa bem, você faz um esporte, até fisicamente falando, o que acontece? Pela lógica, o esporte não deveria dar prazer. Você está se cansando. Pensa bem, né? Você está gastando uma energia, não está ganhando nada com isso. Se você, sabe, hoje em dia o mundo é muito, né? 2 mais 2, o que eu estou ganhando com isso? Se uma pessoa pensar, o que eu estou ganhando com isso? Não, você está cansando, você está suando, mas dá um prazer incrível. Eu concordo que dá prazer, mas só fazer o ato de fazer esporte é uma busca da alma. Gostei da tua pergunta, Fernanda. Então, a Fernanda está querendo dizer o seguinte, será que quando alguém está a fim de fazer um esporte, nadar, correr, é uma busca da alma? E é isso que eu queria chegar na aula de hoje.
Se você vai pegar, talvez a maioria dos rabinos, a maioria das pessoas religiosas em geral, ele ia te falar que a busca de hoje do ser humano pelo prazer é uma coisa negativa. Por quê? Porque hoje em dia, mais do que nunca, acho que na história, o ser humano ele busca por um prazer instantâneo o tempo todo. Vocês percebem isso? Hoje em dia as pessoas descobriram que dá para você ter prazer muitas vezes durante o dia. Então as pessoas começaram a buscar prazer desde joguinhos, até drogas, até ir na balada todo dia. Não tinha isso antigamente, muito. Por quê? Porque antigamente as pessoas acreditavam mais num prazer a longo prazo. Então ele acreditava, por exemplo, todo mundo tinha uma... Eu não estou falando muito tempo atrás, pega 50 anos atrás. Todo mundo tinha uma ideologia de vida, certo? Não existia um cara que não tem... Era uma vergonha, ou você é comunista, ou você é socialista, ou você é New Age, não sei, alguma coisa o cara tinha. Por quê? Porque fazia parte do ser humano, eu preciso me achar intelectual, eu preciso ter uma ideologia. Hoje em dia mudou. Muita gente chama isso de burrice. A Kabbalah ela tem uma tendência de olhar que o mundo está sempre evoluindo. Não existe um mundo está baixando. Não, o mundo está evoluindo. E isso que o ser humano chegou hoje na conclusão, para que eu preciso ser comunista, socialista? Não, eu quero ter prazer o tempo todo. Parece uma idiotice, mas não é. O ser humano ele descobriu que se na essência eu sou prazer, eu quero ter prazer o tempo todo. Onde está o erro? Isso que a Fernanda... O erro é onde você busca o prazer. O fato que o jovem de hoje ele quer ter prazer o tempo inteiro, então cada vez ele busca uma droga melhor. Quando eu falo droga, não necessariamente droga química, mas uma droga no sentido alguma coisa que vai dar prazer para ele instantâneo. O erro é aonde ele está buscando. Mas o fato de querer ter prazer o tempo todo é a coisa mais magnífica que o ser humano descobriu, porque a Kabbalah concorda, você é prazer. Você é movido pelo prazer. Então busca o prazer. Onde está o erro? O erro está, eu vou falar em poucas palavras, e com isso a gente vai terminar. O erro está que se você busca o prazer, se você busca se libertar a tua alma, numa outra coisa que também é limitada, isso não é liberdade, isso é vício. Você pode ser viciado... Você pode ser viciado em drogas, pode ser viciado em balada, pode ser viciado em mulheres, pode ser viciado em comida, pode ser viciado em academia, pode ser viciado em esportes. Qual é a diferença entre vício e liberdade? Como você sabe? É muito tênue a diferença. Como você sabe se um prazer ele está te libertando ou ele está te prendendo mais ainda? Tem uma regrinha cabalística que a gente pode saber muito bem a diferença. E antes eu queria dar uma introdução que vocês vão perceber como tudo isso que eu estou falando não é uma invenção do cabalistas. Isso é a Torá, isso é o judaísmo. Qual é a coisa que a Torá mais fala? Se eu perguntar para vocês, não precisa saber muito de Torá para saber disso. Qual é o assunto que a Torá mais fala durante os 5 livros da Torá? Se você pudesse escolher uma proibição que a Torá leva mais a sério, de todas as proibições que tem na Torá. Idolatria. Muito bom, os dois falaram. Idolatria, certo? Se alguém perguntasse até para alguém que não é religioso, qual é a coisa que o judaísmo é mais contra? Idolatria. Bezerro de ouro. Servir o sol e a lua. Qual é o antídoto disso? Qual é a coisa que o judaísmo é mais a favor? Monoteísmo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus é um. Se você vai pegar só de uma forma religiosa, você vai falar, sabe o que é idolatria? Se ajoelhar para a estátua. Sabe o que é acreditar em um Deus? Fazer Shema Israel todo dia. Mas a Torá quer passar muito mais do que isso. A Torá está te ensinando como ter prazer verdadeiro na vida, como viver a tua vida. Hoje em dia ninguém está a fim de se ajoelhar para o sol, para a lua, para a estátua. Vai ter muita pouca gente. Então a Torá não está querendo dizer isso hoje em dia. Quando a Torá fala não idolatra, a Torá está querendo falar o seguinte: não idolatre nenhum prazer da vida. O que é idolatrar? Idolatrar é você isolar aquele prazer de todo o resto da tua vida e você achar que ele sozinho é um Deus. Ele sozinho pode te fornecer prazer. Se você comer e no momento da comida você sentir, toda a minha vida valeu por causa desse bife gostoso, certo? E a pessoa realmente ela suspira e ela, valeu tudo. Você já percebeu quanto dura isso normalmente? 1 minuto. Certo? Depois você fala, isso era tudo. Você até esquece que 1 minuto atrás você falou que esse era o maior prazer. Isso vale para tudo. Qualquer coisa que você idolatra, significa que você está separando ele do resto da tua vida. O que quer dizer Hashem Echad? O que quer dizer Deus é um? Deus é um quer dizer, encontre Deus em tudo que você faz. Em outras palavras, faça a tua vida ser redonda e não quadrada. Vocês vão entender o que eu quero falar. Quando você vai na academia, quando você come, quando você estuda, quando você trabalha, quando você estuda a Torá, quando você vai na sinagoga, quando você fala com teus amigos,
Tenta botar uma unicidade nisso tudo. Tenta perceber que uma leva a outra e uma melhora a outra e nada na vida é um fim nele mesmo. Tudo é um meio para a próxima. Tudo é algo que está te ajudando e que está te tornando uma pessoa melhor para você alcançar o teu objetivo na vida. Mas não idolatra aquela coisa. Sabe por quê? Porque se você começar a idolatrar aquela coisa, ela vai perder o prazer e ela vai virar vício. Se você quiser que aquilo continue sendo um prazer, não deixa ela ser teu Deus. Não deixa ela mandar em você. Você que manda nele. Então você vai na academia com limitações. Você não vai todo dia, toda hora, o tempo todo. Você quer comer chocolate, você vai comer, mas com limitações. Por isso o judaísmo, como eu falei no começo, coloca muitos limites na vida. Mas ele não te proíbe totalmente nada. O judaísmo deixa casar, o judaísmo deixa comer, o judaísmo deixa viajar, deixa fazer lechaim. Tudo tem no judaísmo, com limites. Porque se você fizer tudo com limites, você consegue perceber o prazer sem se viciar naquela coisa. Você tinha Lidor, né? O Lidor tinha falado um exemplo, e com isso eu queria terminar hoje, que é o exemplo da música. O exemplo da música eu acho que ele é o que mais, talvez, exemplifica, os dois, né? O Diego também, isso que a gente falou na vida. Vocês já perceberam que o prazer da música, e daqui a pouco no bar a gente vai ouvir mais alto, ele é um prazer diferente de comer, ou, por exemplo, de escutar uma aula ou de ler um livro. Se você, por exemplo, vai numa aula, quantas vezes você consegue ouvir aquela mesma aula? Vamos dizer que amanhã vocês virem aqui de novo e eu falar exatamente essa aula que eu estou falando agora, certo? Todo mundo vai falar, meu, que saco, que está enjoando, que isso? Por quê? Porque a aula, ela é lógica. Você só quer, eu aprendi já, não precisa ouvir de novo. A música não. Se tem uma música que você gosta, você consegue de novo. Tem música que há anos eu já escuto a mesma música, eu continuo achando ela a melhor música e cada vez que eu quero me sentir bem, eu ouço aquela música. O que tem na música? Eu já sei a letra de cor, eu já sei o tom de cor, eu já sei as notas musicais. Então a Kabbalah fala assim, sabe qual é o prazer da música? Por isso a música é uma coisa muito cabalística, muito racídica. Uma aula, o prazer é você entender a aula. A música, o prazer, é que a música entende você. Você gosta de ouvir a música não para você entender a música, ninguém vai ficar escutando a música. É porque quando você escuta aquela música, você sai da tua tristeza, você sai daquilo que estava te prendendo, e você entra no mundo da música. É você que entrou nela, não é ela que entrou em você. Quando você entra na música, você sente que a música te entende, porque ela é muito maior do que você. Todos os prazeres da vida podem te dar isso, se eles forem feitos com aquilo que eu falei antes, com a unicidade. Se você enxergar que o Santos Futebol Clube não é o Deus da tua vida, é para isso que eu vivo, entendeu? Mas você olhar, não, é uma maneira de eu me descontrair quando eu estou meio estressado. Se eu olhar que um bom vinho não é a saída dos meus problemas, eu vou encher a cara. Não, é uma maneira de eu ficar um pouquinho mais solto com meus amigos, a gente vai interagir melhor, a gente vai perder um pouquinho a vergonha. Se eu olhar que o esporte não é simplesmente para eu ficar fortão e desfilar na frente de todo mundo e mostrar meus músculos. Não, é uma maneira de eu sentir mais prazer, e aí eu vou trabalhar com mais prazer, e eu vou lidar com as pessoas. Tudo na vida está levando a algo maior. Então todos os prazeres, eles fazem parte de Hashem Echad, de Deus é um, e é isso que a Torá ela quer passar para a gente. Então a gente percebe como a essência do ser humano é o prazer, que é esse desejo de se libertar, e ele pode ser encontrado em tudo na vida, não só na reza, ou na religião, ou no estudo da Torá, e isso é uma das grandes novidades da Kabbalah e do Baal Shem Tov, que você encontra Deus na natureza, que você encontra Deus na onda do mar. Lógico que a gente tem que cumprir as mitzvot, para saber como usar esses prazeres da vida da maneira certa. Mas o prazer ele pode ser encontrado no dia a dia, fora da sinagoga, em cada coisa que a gente faz no nosso dia. Lechaim a todos, estão todo mundo convidado para vir no bar agora. Tem comida, tem sushi, tem hambúrguer, tem reuniões, para quem tem reuniões agora. Obrigado a todo mundo por vir. Quem quer fazer perguntas, temos... Fala, Rafael. Quanto mais você procurar sair do seu ego, mais prazer você vai ter, certo? Certo. Então seria o prazer mais intenso, aquele que você sai mais do seu ego? Eu posso concordar com você, Rafael, num certo ponto que soltar o ego, se libertar do ego seria uma coisa boa. Isso é muito usado no budismo, por exemplo. O judaísmo não fala muito sobre sair do ego. Eu vou explicar exatamente por quê. Porque aí você estaria dizendo que no ego você não pode encontrar Deus. Isso não é verdade. Por exemplo, o meu ego, ele gosta de tomar vinho. Mas se eu tomar vinho da maneira correta, eu posso encontrar Hashem dentro do próprio
da minha vontade animal, da minha vontade egoísta. Quer dizer, eu posso transformar minha vontade egoísta também numa coisa espiritual. Então eu concordo com você que no início a pessoa ela tem que tentar se libertar do egoísmo dela para ela ser mais feliz e ter mais prazer, mas no segundo estágio ela tem que tentar encontrar o prazer dentro do próprio egoísmo. Por isso o judaísmo ele não fala sobe na montanha do Tibete e fica meditando a vida inteira e se isola dos prazeres do mundo. O judaísmo fala ao contrário. Você consegue usar o teu lado animal, o teu lado egoísta também para ter prazer. Eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa ela é muito ciumenta, então ele tem que tentar vencer os ciúmes. Mas a longo prazo ele consegue talvez usar os ciúmes para uma coisa boa. Ou por exemplo, uma pessoa que ela é muito, vamos falar assim, orgulhosa. Uma pessoa que é muito orgulhosa. Ela pode brigar com muita gente, pode ser ruim, ele quer se achar o melhor, etc. Mas ele pode usar isso, de acordo com a Kabbalah, também o orgulho dele para fazer coisas boas. Então ele quer ser o melhor, então que ele seja o melhor em altruísmo, em ajudar as pessoas. Quer dizer, você consegue canalizar mesmo teus desejos egoístas também para fazer coisas boas. Mas isso seria talvez um segundo estágio da nossa vida. Nada é totalmente lixo, entendeu? Pela Kabbalah, nada é totalmente excluído. O egoísmo é ruim. Não. Num certo estágio mas o próprio egoísmo ele pode ser usado também para o bem. Mas alguém tem uma pergunta? Alguém tem alguma questão? Você pode fazer tudo, só que você não pode viciar em tudo. Você Exatamente. pode fazer por limite e não deixar aquilo dominar você. Perfeito. E o truque é esse, quer dizer, tenta enxergar que ele é um meio, entendeu? Nada é, por isso quer dizer, não idolatrar, a própria palavra, não faz ele ser o Deus, quer dizer, não joga todas as tuas esperanças em cima daquela coisa. Fazer isso é tipo uma maçã, ou é tipo... Se você idolatrar... Estou pecando. Isso que é legal, quer dizer, a Kabbalah ela não fica olhando muito pelo lado, sabe? Será que eu vou ser castigado, não vou ser castigado? Porque se você pegar a literal na Halachá, não, você não está pecando. Na lei, quer dizer, o que é idolatria? Eu ir me ajoelhar para uma estátua, é isso que é idolatria. Mas se você pegar o sentido espiritual da coisa, que é isso que a Kabbalah faz, você consegue perceber que isso também é idolatria. E você não está muito preocupado agora se você está cumprindo a lei ou não, mas você quer assimilar o judaísmo, você quer pegar o prazer do judaísmo, entendeu? Valeu, pessoal. Oi? Equilíbrio, muito bom. Agora, vamos terminar, a gente falou de terminar 9 horas. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ter o próximo. Alguém se lembra qual que era o próximo? A Kabbalah do... Quem lembra? Tá, olha na internet, vocês vão encontrar. Tem lá, eu vou postar no Facebook, todo mundo também não me lembra agora. Pode ser que é da comida, da saúde, do dinheiro. São 6. Então, só para explicar para vocês, a gente vai fazer um módulo de 6 quarta-feiras, que vai ter o primeiro módulo. Se Deus quiser, venham todos e chamem seus amigos, etc. E depois a gente pode começar a segunda parte também, se todo mundo estiver interessado. Valeu, pessoal. Shkoyach.